Capítulo 25. Chegamos à fazenda não muito tempo depois. O silêncio predominava entre nós e eu não sabia exatamente como agir. Não podia convidá-lo para entrar sem precisar dar explicações à minha mãe, ainda mais com Lisandro naquele estado. Também não podia acompanhá-lo até sua casa, pois sua mãe também lhe faria questionamentos. Pensei por um tempo enquanto descíamos do carro e então nos olhamos novamente nos olhos, na completa escuridão, como quando nos conhecemos naquela noite em que saí para cavalgar. Podemos ir à cabana, sugeri a acanhada. Tinha um carinho todo especial por aquele lugar, e provavelmente havia algo lá com o qual eu pudesse fazer um curativo nele. Claro, concordou, e assim nos colocamos a andar em direção à cabana. Já não aguentava mais aquele silêncio tão constrangedor. E quando pensei em dizer qualquer coisa, ele começou. Anabel, apesar de tudo o que aconteceu, eu gostei de cada instante desta noite. Não esperava algo assim vindo dele, mas não pude deixar de sorrir quando o escutei proferindo cada palavra. Meu coração se acelerou absurdamente e eu, de forma bastante tímida, segurei sua mão apertando-a entre a minha. Eu também, Lisandro, você não imagina o quanto. Aquilo era mais do que eu conseguia me permitir, parecia brincadeira, mas eu fazia um imenso esforço para proferir todas as palavras sem vacilar. Estava me abrindo para ele, mostrando o que havia por dentro, deixando-o ter acesso aos sentimentos que reprimi por todo aquele tempo, e isso era mais do que importante. Quando chegamos à cabana finalmente, após enfrentarmos certa dificuldade por conta da chuva de horas antes, já não me sentia mais constrangida em sua presença. Na verdade, até conseguimos rir do ocorrido. O que me consola é que ele não tem uma mulher tão bonita para cuidar dos seus ferimentos, disse Lisandro fazendo-me rir, enquanto eu acendia a lamparina de querosene para procurar algo que pudesse aliviar sua dor. Ora, como é convencido este peão, brinquei de volta. Encontrei dentro do pequeno armário alguns esparadrapos, um vidro com álcool, faixas de gaze e uma cartela de analgésicos. Nenhum dos itens parecia ser adequado, mas talvez um comprimido ajudasse. Aqui, tome isso, deve aliviar a dor. Eu estou bem, acredite. Ele nem tem um soco tão forte. Lisandro estava tentando se fazer de durão, mas eu tinha certeza de que estava com dor. Peguei um copo e o enchi de água para que ele pudesse ingerir o medicamento. Não seja teimoso, se não vai tomar por você, tome porque eu estou lhe pedindo. E só ficarei mais tranquila se o fizer. Ele se aproximou de mim, sua figura cresceu sob a minha, e minha respiração ficou acelerada. Tudo bem, doutora. Provocou-me ele tomando o comprimido logo em seguida. Um pouco da água escorreu por seus lábios, trilhando um caminho por sua pele, e eu torci para que a pouca iluminação não lhe deixasse ver o quanto eu o desejei naquele instante. Mas acredito que meu pedido não foi atendido. Lisandro esticou o braço, colocando o copo sobre a pia, e com isso seu corpo se colou ao meu. Ele estava me encurralando como se não quisesse permitir que eu fugisse de seus braços, mas eu não queria fugir. Eu não podia fugir. Havia desejado aquela proximidade por tanto tempo e parecia inacreditável estar acontecendo naquele instante. Meus batimentos cardíacos foram a 1000 quando senti a mão dele em minhas costas, puxando-me para mais perto, enquanto seus lábios tomavam os meus em um beijo arrebatador. Calor. Tudo o que senti quando as mãos fortes de Lisandro escorreram por meu corpo foi calor. Tentei retribuir na mesma intensidade, mas parecia pouco, muito pouco. Ele suspendeu o meu corpo, colocando-me sentada sobre a pequena mesinha que outrora servira para apoiar nossas canecas de chá. Estava nervosa, não queria que ele descobrisse minhas imperfeições. Não queria que ele visse o que eu via todos os dias. Mas suas mãos eram tão gentis e ágeis que decidi esquecer. Ele me queria. Ele me desejava, não iria se importar. Seus beijos eram como o fogo de 1000 fogueiras ardendo.
Em questão de segundos, encontrei-me deitada sobre a mesa rústica da cabana. Lisandro se afastou um pouco, deixando-me louca com a distância e a ausência de seus toques. O seu peitoral era forte e tinha uma textura incrível como eu imaginava, e a pele bronzeada era instigante. A única palavra capaz de descrever o que aquelas paredes presenciaram é prazer. Éramos perfeitos, éramos completos. Ele me marcou eternamente e para sempre. Ele me fez sentir única e eu fui sua. Eu fui inteiramente sua. Por isso, não me arrependo. Capítulo 26. O dia amanheceu depressa demais, ou pelo menos foi essa a sensação que eu tive. Meu corpo estava todo dolorido, talvez por ter dormido no chão, pois não estava acostumada a um cenário tão rústico. Quando consegui me mover, tateei o soalho à procura de Lisandro. Queria me certificar de que tudo aquilo não havia sido um sonho, mas ele não estava ali. E logo pude ouvir sua voz ecoar em meus ouvidos com um tom muito mais alegre do que o habitual. Bom dia! Olhei em sua direção, ele estava apenas de calças, colocando uma chaleira sobre a mesa. Achei que gostaria de tomar um café bem quente quando acordasse. Eu sorri e me apoiei em um braço, a fim de erguer um pouco meu corpo. Observei-o atentamente antes de fazer qualquer outro movimento. Estava lindo, especialmente lindo. Mas havia um pequeno arroxado na altura do abdômen, onde levara o soco de Ricardo. Havia sido mais forte do que pensei. Se Lisandro estava assim, imagine ele. A imagem de sua face sangrando me veio à mente. Mas tentei afastá-la, pois estava feliz demais para deixar que aquilo me abalasse. Ainda estava nua, mas não me importei em levantar do chão rapidamente, deixando o cobertor que me cobria cair aos meus pés e pegar meu vestido que estava sobre a cadeira à minha frente. Lisandro lançou-me um olhar de cobiça que me fez esboçar um pequeno sorriso, enquanto vestia o vestido. Bom dia, peão, respondi animada. Obrigada por se preocupar com meus desejos e me mostrar os seus dotes. Ele riu. Era incrível como o clima entre nós havia mudado em tão pouco tempo. Virei de costas para que ele pudesse me ajudar com o zíper. E quando ele o subiu, senti um arrepio intenso percorrer toda a minha espinha. Sabe, ainda me pergunto se a noite passada foi real ou não passou de um sonho maravilhoso. Tenho certeza de que foi bem real. Na verdade, posso provar que foi. Ele segurou minha cintura com força e me fez arrepiar completamente. Aquelas mãos deslizaram por cada curva de meu corpo, fazendo-me desejar o que tivemos na noite passada uma vez mais. Havia me sentido viva, como há muito tempo não me sentia. Lisandro, como vai ser agora? Perguntei enquanto me virava de frente para ele de novo. Você e a moça, nós... Isso parecia bem distante ontem à noite. Mas precisamos voltar para a realidade, comentei preocupada. Eu não sei, será como você quiser. Dei um sorriso maravilhado e beijei calmamente os seus lábios. Obrigada. Acho melhor irmos com calma até entendermos o que estamos sentindo. Eu não tinha dúvidas quanto aos meus sentimentos, mas não gostaria que ele tomasse alguma decisão precipitada. E também não quero ser a outra. Você precisa se resolver com a Rita. Tudo bem, não se preocupe quanto a isso. Vou respeitar seu espaço, mas agora... Sussurrou ele me puxando para a mesa. Vamos tomar nosso café antes que ele esfrie. Vamos. Tomamos o café que ele preparou e, de fato, estava uma delícia. Deu-me energia para conseguir encarar o mundo de frente. E então decidimos que era hora de voltar para casa. Não podia ficar muito tempo desaparecida, pois meus irmãos não sabiam onde eu estava
e como eu não havia levado meu celular, não tinha ideia de que horas eram. Caminhamos pela fazenda e notamos que o sol já estava alto no céu. Era tarde. Não tinha nem mesmo orvalho no pasto. Apressamos o passo quando chegamos ao terreiro da casa grande e pudemos ver o carro de meu irmão Pedro estacionado no jardim. Eu estava me sentindo horrível por estar toda despenteada e com a mesma roupa do dia anterior. E Lisandro decidiu ir à sua casa trocar de roupas enquanto eu via o que estava acontecendo, pois em plena segunda-feira Pedro deveria estar trabalhando. Quando entrei pela porta da sala, escutei minha mãe aos prantos e olhei para todo mundo com um olhar espantado. O que eu havia perdido? Todos me olharam de volta como se eu fosse uma maluca. E então passei as mãos pela roupa de forma inconsciente. Estava com medo de perguntar o que tudo aquilo significava. O que está acontecendo? Perguntei por fim. Até que enfim resolveu aparecer, ironizou Henrique, batendo as mãos nos joelhos e me apontando o relógio. Ele marcava 11 horas da manhã. Sabe que horas são? Estou vendo que horas são, mas acho que sou bem grandinha para ter o direito de chegar a hora que eu quiser. Respondi de maneira ríspida, afinal, quem ele achava que era para falar comigo daquela forma? Não é essa a questão, Anabel. Desta vez foi Pedro quem me dirigiu a palavra. E olhei para ele a fim de que me explicasse de vez o que estava acontecendo. O conselheiro da Justiça me ligou hoje às 8 da manhã, dizendo que Gregório finalmente executou os títulos. E, se não me engano, temos 15 dias para apresentar o embargo de devedor após nos chamarmos para a avaliação da situação. Não deveria estar tão preocupado. Ativei o meu modo profissional enquanto falava. Estávamos esperando por aquela execução há muito tempo e, por isso, uma parte de mim estava bastante aliviada por finalmente termos como agir e colocar nossas teorias em prática. Eu sei, esperávamos por isso, mas Ricardo apareceu hoje em meu trabalho dizendo que não vai medir esforços para acabar conosco. Ele estava super irritado. Disse que o pai dele não iria entrar com nenhum tipo de ação por hora em respeito à nossa dor. Mas ele fazia questão de o fazer. E que se você queria a guerra, teria a guerra. Eu não pude acreditar nas palavras do meu irmão. Aquilo parecia ser um absurdo completo. Sério que ele estava com medo de uma ameaça daquele tipo? E isso não passa de uma birrinha de garoto mimado. Não hesitei em responder, já que somente a menção ao nome de Ricardo, após a noite anterior, fazia-me sentir náuseas. Bem, ele prestou queixa contra você. Arregalei os olhos e me pus em estado de alerta no mesmo instante. Eu havia ouvido bem. Ricardo prestou queixas contra você e Lisandro, alegando que foi severamente agredido por Lisandro sem motivos, entre aspas, aparentes, enquanto saía da quermesse ontem e você estava junto instigando-o. Ele tinha um laudo médico comprovando que os hematomas eram sérios e, segundo o oficial de justiça, também tem uma testemunha. Mas o quê? Isso não é verdade. Eu me exaltei com ele durante a festa e depois, quando eu não me sentia preparada para dizer que estava aos beijos com Lisandro, não sabia como eles iriam reagir, por isso decidi mentir. Eu estava pedindo para Lisandro me trazer para casa. Aí o Ricardo apareceu e começou a nos insultar. Lisandro perdeu a paciência e o empurrou. Trocaram alguns socos, mas não foi nada sério. Não é o que parece, irmãzinha. Exaltou-se Henrique. Ele se levantou da poltrona onde estava fuzilando-me com o olhar. Sou um leigo, mas espero sinceramente que não associem isso ao fato de ele ser filho de nosso credor e esta surra ter sido intencional. Senão, podemos nos encrencar ainda mais. Eu não sei o que tinha na cabeça. Eu vi quando você o estapeou. Por isso não duvido que esteja falando a verdade. Quem Henrique pensava que era?
para falar daquele jeito comigo. Logo ele que tinha 1000 podres debaixo do tapete. Não podia acreditar. Aquilo havia sido armado para nós. Só podia ser. Lembrei-me de Ricardo vindo conversar comigo na noite anterior e da bofetada que lhe desferi. Depois, a cena do estacionamento. Não tinha como ele ter saído tão machucado quanto Pedro disse. Afinal, o que parecia muito feio era só o seu nariz. E eu não havia permitido que brigassem para valer. O mais intrigante de tudo é que ele tinha uma testemunha. Quem poderia ser? Cale a boca que você não sabe de nada. Bradei furiosa para Henrique, mas fui interrompida por Pedro. O resto estava em absoluto silêncio, tirando uma mãe que chorava diante a situação. Olha, Anabel, eu não sei o que houve, nem estava nesta festa, mas aqui está a sua intimação. Pedro estendeu-me um envelope e eu o agarrei com força. Agora vou procurar Lisandro para entregar a dele e voltarei para a cidade, pois não posso ficar me ausentando do trabalho. Não sei o que você vai fazer, mas é bom que seja rápido, pois sinto que estamos ligeiramente encrencados. Deixei-me cair sentada na poltrona mais próxima, com a folha em mãos, e meus olhos começaram a lacrimejar. Não podia ser verdade. Naquele instante, Lisandro entrou na sala e perguntou o que estava acontecendo, de forma solícita. Pedro lhe explicou, pois eu estava em estado de choque e não conseguia dizer nada. Se eu não tivesse estapeado Ricardo, talvez, somente talvez, as coisas estivessem diferentes. Percebi a agitação de Lisandro ao receber a intimação das mãos de Pedro. E mesmo assim não conseguia reagir. Ricardo era pior do que eu pensava. Não podia deixar que uma coisa se misturasse à outra, não podia. De repente senti tanta raiva que me levantei de um salto, determinada a resolver aquela situação de uma vez por todas. Eu não iria deixar que aquele imbecil manchasse minha carreira com uma de suas mentiras. Já bastava o fato de termos uma dívida altíssima para lhe pagar. Bel, aonde você vai? Perguntou-me Diana, mas não respondi. Apenas segui em direção ao meu quarto, a fim de trocar de roupas e resolver meus negócios. Fiz isso muito rapidamente e desci a escadaria de 2 em 2 degraus. Passei pela sala como um tornado e ninguém nem se atreveu a perguntar o que eu iria fazer, pois talvez a expressão que trazia ao rosto fosse muito intimidadora a ponto de fazê-los recuar. A culpa não era de minha família. Eu não podia deixar que pagassem por algo que não fizeram. Na verdade, muita coisa havia acontecido e eu sentia que toda a culpa era minha. Logo, era meu dever encontrar a luz ao fim do túnel. Encontraria a solução. Era questão de honra.